Existe um instante escondido entre os batimentos do seu coração e os pensamentos da sua mente, um vácuo de pura potencialidade que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca perceber. Este não é um espaço físico, mas uma brecha na própria percepção do tempo, um ponto onde o relógio interno simplesmente para de fazer sentido. As tradições espirituais mais antigas faziam referência a este intervalo, chamando de portal, de instante do agora eterno, e guardavam o conhecimento de seu acesso para os iniciados mais avançados. Hoje, dentro do estudo do shifting, nós o chamamos de momento zero, e dominar a expansão consciente deste instante é a essência da técnica mais direta e pouco divulgada que você vai aprender. A técnica do relógio parado não é sobre fazer uma jornada, não é sobre contar carneirinhos em um método de dormir ou visualizar longas cenas. Ela é, na verdade, uma prática de colapso dimensional. O maior obstáculo que enfrentamos é a crença inabalável no tempo linear, na ideia de que precisamos passar por minutos de meditação para chegar a outra realidade. Essa crença, no entanto, reforça a própria barreira que estamos tentando atravessar. A mente, ao buscar um futuro desejado, permanece presa na sequência que condena o desejo a sempre estar um passo à frente, tornando o shifting uma miragem no horizonte da sua seção. O segredo, portanto, está em abandonar completamente a linha do tempo e aprender a operar a partir do seu ponto de ruptura. Imagine a linha do tempo não como uma reta, mas como um colar de contas, onde cada conta é um pensamento, uma sensação, um evento percebido. O momento zero é o fio invisível entre essas contas, o espaço vazio que as sustenta e separa. Nossa consciência habitual está fixada nas contas, brilhantes e barulhentas, completamente cega para o fio. A primeira grande revelação desta técnica é que o portal não está em lugar nenhum na linha do tempo, ele está entre todos os pontos dela. Acessá-lo requer uma mudança radical no foco da atenção. Para essa mudança, construímos 3 pilares sequenciais. O primeiro pilar é a desidentificação, um treino mental para você deixar de ser o fluxo dos seus pensamentos e passar a ser o observador silencioso que testemunha esse fluxo passar. Isso desarma a identificação automática que nos prende à narrativa interna. O segundo pilar é a observação pura, a habilidade de, a partir do lugar do observador, dirigir a atenção não para os pensamentos, mas para os brevíssimos intervalos de silêncio e ausência entre eles. É aí que você começa a farejar o momento zero. O terceiro pilar, e o mais crucial desta técnica secreta, é a expansão consciente. Uma vez que você, como observador, localiza esse intervalo vazio, esse instante de puro silêncio mental e suspensão do tempo interno, você aprende a não apenas observá-lo, mas a projetar a sua vontade sobre ele, esticando como se esticasse um elástico ou inflasse um balão dentro da sua mente. Dentro dessa bolha de tempo parado, as regras comuns da realidade não se aplicam, e é nesse espaço expandido que a intenção do seu doutor pode ser implantada como uma semente em um solo de potencial infinito. O sucesso na técnica depende da maestria progressiva desses 3 pilares, em sessões específicas e com prazos claros. A preparação para a primeira sessão é um processo de descondicionamento que dura 7 dias, e seu único objetivo é fortalecer o primeiro pilar, a desidentificação. Este não é um período para tentar shifting, mas para desmontar o piloto automático da sua mente. Comece com sessões curtas de 5 a 10 minutos, 1 ou 2 vezes ao dia. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e traga sua atenção para os sons ao seu redor, o zumbido da geladeira, os carros na rua, o vento. Esta é a técnica do ponto de ancoragem externo, um método pouco usado que força a consciência a se desprender do diálogo interno e se fixar em algo objetivo e fora do self. Aos poucos, o barulho dos seus pensamentos começará a parecer apenas outro som ambiente, distante e não pessoal. Outra prática diária essencial é o jogo da rotulagem passiva. Ao longo do dia, sempre que perceber que está envolvido em um fluxo de pensamentos, preocupações, planejamentos, memórias, silenciosamente, em sua mente, nomeie o pacote. Diga apenas pensamento de trabalho, pensamento de ansiedade, lembrança. A chave está na total neutralidade emocional. Você está apenas catalogando,
como um bibliotecário que vê os livros passar numa esteira sem precisar lê-los. Esse exercício cria uma camada de separação entre quem você é e os conteúdos que passam pela sua mente, enfraquecendo dramaticamente o poder de distração e identificação que eles têm. Ao final de uma semana dessa prática consistente, você notará que os espaços de silêncio entre os pensamentos se tornam mais perceptíveis, como se a trilha sonora constante tivesse seu volume reduzido. Com essa base estabelecida, você está pronto para a sessão 1, cujo único propósito é a primeira captura do momento zero. Reserve 30 minutos em um local onde não será interrompido. Após se acomodar e iniciar uma respiração natural e calmante, direcione seu foco para o campo visual atrás das pálpebras fechadas. Não busque imagens, apenas observe o vazio, as possíveis manchas de luz ou cores residuais. A ideia é permitir que os pensamentos surjam e se dissipem sem segui-los, enquanto você mantém um olhar relaxado, porém fixo, nesse espaço escuro. O corpo físico deve estar tão confortável que você quase o esqueça. Nesse estado de observação passiva do vazio interno e externo, você estará criando as condições ideais. O momento de captura não é dramático. Pode parecer uma fração de segundo de branco total, um pequeno lapso na narração interna onde você simplesmente é, sem pensar em nada. Pode vir acompanhado de uma sensação súbita de leveza, de uma ligeira flutuação ou de um silêncio profundo que se destaca do ruído de fundo habitual. Quando isso acontecer, mesmo que por um instante, não tente segurá-lo ou analisá-lo. Apenas reconheça mentalmente: este é o momento zero. Tentar controlá-lo agora o destruirá. A missão da primeira sessão é experimentar essa sensação pelo menos uma vez, confirmando para sua própria percepção que esse intervalo existe e é identificável. Anote as sensações físicas e emocionais após a sessão, elas são sua assinatura pessoal do portal. Avançando para os conceitos mais profundos, entra em cena a ciência oculta da respiração. Existe uma conexão direta e pouco explorada entre seu ritmo cardíaco, suas ondas cerebrais e a capacidade de acessar e expandir o momento zero. Um coração acelerado e uma mente agitada produzem ondas cerebrais beta, que são o estado padrão de alerta e processamento linear, totalmente hostis ao estado de pausa que buscamos. A chave é induzir deliberadamente um estado de calma profunda através do padrão respiratório 4781. Você inspira suavemente contando até 4, segura o ar com os pulmões cheios contando até 7, expira completamente e de forma controlada contando até 8 e, o passo secreto, mantém os pulmões vazios em uma pausa consciente contando até 1. Esse ciclo, repetido algumas vezes antes e durante a prática, reduz a frequência cardíaca e desloca as ondas cerebrais para alfa e teta, estados onde o tempo subjetivo se dilata e os intervalos de silêncio se tornam portas mais largas e acessíveis. Após a experiência da primeira sessão, você inicia a preparação para a sessão 2, um período de 3 a 5 dias dedicado ao refinamento do segundo pilar, a observação pura sem interferência. Agora que você já sabe como é a sensação do momento zero, o trabalho é afiar a capacidade de percebê-lo sem a excitação da descoberta, que por si só é uma interferência. Revise as anotações sobre as sensações sutis que experimentou, talvez um formigamento nas extremidades, uma sensação de calor no centro do peito, uma flutuação ou a nítida impressão de que o som ambiente sumiu por um segundo. Essas são suas pistas sensoriais pessoais, os faróis que indicam que você está na borda do portal. Integre a prática da observação em momentos de atividade mecânica do seu dia. Ao lavar a louça, por exemplo, direcione parte da atenção para as sensações táteis da água e da espuma, e outra parte para observar o fluxo dos seus pensamentos como um rio passando ao longe. O objetivo é encontrar pequenos momentos zero no estado de vigília, aquelas frações de segundo em que você está completamente imerso na ação presente, sem narrativa interna. Esses microportais no cotidiano fortalecem a musculatura da atenção e provam que o estado não está confinado à meditação formal. Ele é uma camada sempre disponível da realidade, basta ajustar o foco. Essa fase é sobre normalizar o acesso ao intervalo, removendo o aura de evento especial, que gera expectativa e tensão. A execução da sessão 2 marca a transição da identificação para a manipulação ativa.
Esta sessão, um pouco mais longa, incorpora o padrão respiratório 4781 desde o início para sincronizar o corpo físico com o objetivo da mente. Ao alcançar um estado de observação calma e começar a detectar os intervalos entre os pensamentos, você não mais os reconhecerá passivamente. No instante preciso em que a sensação do momento zero surgir, aquele vácuo silencioso e sem tempo, você executará a manobra central da técnica, a expansão consciente. Imagine que esse instante é um ponto infinitesimal no centro da sua consciência. Agora, com uma intenção suave mas firme, projete a vontade de que esse ponto se expanda como uma bolha de sabão perfeita, crescendo para fora em todas as direções, englobando sua percepção. Dentro dessa bolha em expansão, a percepção comum de espaço e corpo começa a se dissolver. O ensinamento secreto aqui é visualizar ou sentir um clique interno, um pequeno salto ou desencaixe, como o som de uma porta destravando, dentro dessa esfera de silêncio expandido. Esse clique não é ouvido com os ouvidos físicos, mas percebido como uma mudança qualitativa no estado de consciência, um sinal de que você atravessou um limiar interno. A sessão 2 tem como objetivo praticar essa sequência, detecção, expansão e reconhecimento do clique, repetidas vezes, se possível. Ainda não é o momento de pensar no seu doutor, é o momento de dominar a mecânica do portal em si, de se familiarizar com a sensação de esticar o tecido do momento presente até ele ceder. Com o mecanismo do portal sendo ativado, chegamos ao ponto crítico que separa a expansão do vácuo da viagem para o seu doutor, o ponto de colapso e a sincronização com o script. O erro mais comum e devastador, nesta fase avançada, é tentar inserir todo o roteiro do seu doutor, todas as cenas, personagens e histórias, dentro do momento zero expandido. Isso sobrecarrega o instante com complexidade narrativa e o faz colapsar de volta para a linha do tempo. O segredo, guardado por praticantes avançados, é a inserção de uma única coordenada sensorial instantânea. Escolha, do seu script, uma sensação específica, discreta e vívida, o toque exato da textura de uma capa de couro contra seus dedos, o cheiro único da chuva em uma cidade alienígena, o sabor de uma fruta específica do seu doutor, o peso e temperatura de um objeto em sua mão. Apenas uma. No ápice da expansão, no instante do clique, você funde essa única sensação com o vácuo. Ela não é um pensamento, é uma impressão pura. Essa sensação age como um endereço, uma coordenada que informa a consciência expandida para onde colapsar, sem a bagagem pesada de uma longa história. Neste estágio, após dominar a mecânica da expansão, surge o obstáculo mais sutil e potente, a armadilha da expectativa temporal. Sua mente, treinada por toda uma vida em causalidade, começará, mesmo que inconscientemente, a projetar o sucesso na próxima sessão. Pensamentos como na terceira vez vai funcionar ou agora que sei expandir, o shifting é garantido parecem inofensivos, mas são venenosos para a técnica. Eles reintroduzem furtivamente a linha do tempo e o resultado futuro no processo, contaminando a pureza do momento zero, que deve ser acessado a partir de um estado de presença total, sem projeções. A ansiedade pelo resultado cria uma tensão energética que contrai a consciência, fechando a própria porta que você está tentando abrir. Para desarmar essa armadilha, você deve cultivar deliberadamente o estado de interesse curioso neutro. Este não é desinteresse ou desdém pelo seu doutor. É um estado emocional avançado onde a intenção permanece clara e forte, mas está desacoplada do desejo ansioso e da necessidade de controle sobre o resultado. Imagine-se como um cientista em um experimento fascinante. Você montou o aparato com cuidado, os 3 pilares, conhece a teoria, a expansão do momento zero, e agora vai executar o procedimento com precisão, mas com total abertura para qualquer resultado, pois o simples ato de realizar o experimento com excelência já é válido. Esse distanciamento emocional paradoxalmente cria o vácuo interno onde a magia acontece, pois libera a energia gasta com a expectativa e a redireciona para o ato puro da criação no instante presente. A preparação para a sessão 3, a sessão decisiva, começa nas 48 horas que a antecedem. Este período é chamado de integração do estado pronto, mas não importa.
Você continua os microexercícios de observação no dia a dia, mas introduz uma prática secreta poderosa: a soltura da âncora temporal. Conscientemente, evite olhar para relógios. Se precisar de alarmes, configure-os sem ficar verificando as horas. Em suas conversas internas e externas, tente eliminar palavras como depois, amanhã, logo, daqui a pouco. Substitua mentalmente por em outro momento ou simplesmente deixe a referência temporal de lado. Este exercício parece simples, mas ele afrouxa profundamente as garras do paradigma do tempo linear no seu subconsciente, deixando sua mente mais plástica e preparada para o colapso do instante. Na véspera da sessão, faça uma revisão mental tranquila de todos os passos: respiração, observação, detecção do intervalo, expansão, o clique, a inserção da coordenada sensorial. Visualize o fluxo sem se envolver emocionalmente, como se estivesse vendo um manual de instruções em movimento. Na noite anterior, permita-se dormir sem pressionar por sonhos ou sinais. Qualquer sinal que vier é bem-vindo, mas a busca ativa por eles reintroduz a expectativa. Amanhã ou o horário da sessão deve encontrar você em um estado de quietude interna, como a superfície lisa de um lago antes do arremesso de uma pedra, pronto para que a ação aconteça, mas em completa paz antes dela. Chegamos então ao protocolo completo da execução da sessão 3, o relógio parado. Esta é uma sequência ininterrupta e fluida. Você inicia com o ambiente preparado, assume sua posição e começa imediatamente com os ciclos da respiração 4781, acalmando o coração e a mente de forma deliberada. Sem transição brusca, dirige sua atenção para o campo visual interno, entrando no estado de observação pura cultivado nas sessões anteriores. Permanece ali, respirando calmamente, até que o primeiro momento zero claro se apresente. No ato de detectá-lo, você já dispara o comando de expansão, inflando a bolha de silêncio com determinação. Percebe o clique interno do desencaixe. No mesmo instante, como um flash, implanta a coordenada sensorial única e vívida que você escolheu. E então, vem o passo final e mais secreto de todos. Você emite, a partir da sua vontade mais profunda, uma ordem silenciosa, clara e absoluta para o seu próprio campo de consciência. A ordem é uma única palavra, um conceito: parar. Não é um grito, é um decreto. É o comando para que todo o fluxo perceptivo, toda a sensação de passagem, toda a vibração do tempo, congele no exato ponto máximo da expansão. Nesse congelamento, ocorre o colapso dimensional. Durante a execução da sessão 3, sucesso não significa necessariamente uma transição imediata e óbvia para sua realidade desejada como em um filme. Os sinais de sucesso são fenômenos internos muito específicos que indicam que o colapso dimensional está ocorrendo no nível sutil, e reconhecê-los é crucial para não subestimar uma sessão poderosa. O primeiro sinal é uma distorção temporal interna pronunciada, uma sensação de que tudo dentro da sua consciência entrou em câmera lenta extrema, seguida por um estalo ou salto silencioso que parece reorganizar algo profundo no seu centro. Outro sinal comum é a perda súbita e temporária da noção dos limites do seu corpo físico. Você simplesmente deixa de sentir onde a pele termina e o espaço começa, como se tivesse se dissolvido em um ponto de consciência pura. O sinal mais revelador, porém, é a percepção auditiva ou sensorial clara, por uma fração de segundo, de um elemento do seu doutor. É ouvir uma palavra específica dita por um personagem, sentir uma brisa com uma temperatura diferente, ou captar um aroma distinto, tudo isso de forma nítida e isolada, não como uma imaginação, mas como uma percepção inserida no vácuo expandido. Esses são os indicadores de que o portal se abriu durante a prática. Independentemente de você perceber ou não um salto completo de realidade ao abrir os olhos, o período pós-sessão 3 é governado por um fenômeno conhecido como ecos dimensionais. Nas 72 horas seguintes à sessão bem executada, mesmo que você ache que nada aconteceu, esteja extremamente atento. Seu subconsciente e sua conexão com a realidade desejada foram sintonizados no ponto de colapso. Portanto, é comum experimentar sonhos de uma vividez e coerência anormais, onde você interage diretamente com cenários e pessoas do seu doutor,
muitas vezes com uma lucidez que beira a realidade. Sincronicidades extremas e inexplicáveis podem surgir no seu dia a dia, como encontrar repetidamente referências diretas ao seu doutor em músicas, conversas aleatórias ou na internet. Você pode ter flashes sensoriais espontâneos durante o estado de vigília, o cheiro, o gosto ou uma imagem fugaz que invade sua mente sem aviso. Esses ecos não são acidentes, são a prova concreta de que a conexão foi estabelecida em um nível profundo e que o caminho está ativo. A próxima vez que você acessar e expandir o momento zero, a travessia será mais natural. A maestria final da técnica do relógio parado não se limita às 3 sessões formais. A verdadeira liberdade vem quando você aprende a aplicar seus princípios no fluxo da vida cotidiana. Isso significa desenvolver a sensibilidade para encontrar micro-momentos zero ao longo do dia, no instante entre desligar o despertador e se levantar, na pausa entre digitar 2 frases no computador, no segundo de silêncio após uma risada. Ao detectar esses microportais, você pode, com um simples pensamento rápido, expandi-los ligeiramente e injetar um fragmento de intenção ou apenas sentir a conexão com o estado do seu doutor. Essa prática constante transforma o shifting de um evento esporádico e grandioso em uma capacidade orgânica, um músculo que você exercita discretamente dezenas de vezes por dia, fortalecendo sem parar o canal entre as realidades. Essa integração contínua leva a um estado de ser onde a dualidade entre aqui e lá começa a se dissolver. Você não está mais desesperadamente tentando escapar de uma realidade para outra. Você está, na verdade, aprendendo a habitar o ponto de conexão, o fio entre as contas do colar. A sensação de carência e falta diminui, substituída por uma certeza interna de acessibilidade. O relógio interno, que antes ditava a ansiedade do prazo, perde seu poder. Você entende que o tempo não é uma linha a ser percorrida, mas um campo a ser navegado, e o momento zero é seu leme. As 3 sessões são um treinamento intensivo, mas a vida depois delas é onde a técnica realmente floresce, permitindo que você mantenha um pé na porta, sempre aberto a uma transição completa ou a simples troca de sinais entre os mundos. A jornada através do relógio parado é, em sua essência, uma reeducação da percepção. Ela exige que você questione a experiência mais fundamental da sua existência, a passagem do tempo. Ao fazer isso, você não está apenas aprendendo uma técnica de shifting, está se reconectando com uma capacidade latente da consciência humana, adormecida pelo ritmo acelerado do mundo moderno. A paciência com os prazos de 7 dias, de 3 sessões, não é sobre esperar por um milagre externo, mas sobre permitir que suas próprias camadas internas de condicionamento se desfaçam no seu próprio ritmo. Cada intervalo percebido, cada expansão bem-sucedida, mesmo que mínima, é uma vitória sobre o paradigma que nos limita. A realidade desejada não está em um futuro distante, ela coexiste agora, separada apenas pela fina, mas poderosa, ilusão do tempo. Sua tarefa é parar o relógio que a sustenta.